O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, reverendíssimo Padre, a liturgia de hoje nos apresenta duas coisas fundamentais. A primeira é a cruz do Senhor e a segunda é a dimensão do serviço diante da imagem de Cristo servidor. Já na primeira leitura, a leitura do profeta Isaías, nós encontramos a profecia de que o Messias viria para sofrer por todo o povo de Israel e libertá-los da opressão. Esse capítulo se encontra no capítulo 53 de Isaías, mas aqui na liturgia da palavra temos somente os versículos 10 e 11. Mas valeria muito a pena refletir um pouco mais sobre o capítulo 53 por completo, e junto dele também o capítulo 42 de Isaías, porque o profeta já coloca nesses dois capítulos que o servo inocente, o servo sofredor, o justo, sofreria muito por causa do povo de Israel e libertaria o povo de Israel de toda a opressão. Lógico, o povo de Israel compreendia essa passagem do profeta Isaías como uma libertação social, né, do domínio de outras nações, porque o povo de Israel, por muitas vezes, foi um povo escravizado. Só que o Messias que vem, que é o próprio Cristo, não vem libertar o povo de Israel de uma opressão social, mas vem libertar Israel do seu próprio pecado, do poder do maligno. E Jesus Cristo estende essa libertação para todo o mundo. Então não é uma libertação somente restrita para o povo de Israel. Tanto é que no evangelho de hoje, quando Tiago e João se aproximam de Jesus Cristo, pedindo lugar de destaque, Jesus o questionam sobre se eles poderiam beber do seu cálice e ser batizado do seu batismo. Ou seja, Jesus Cristo está invocando sobre si justamente a profecia do profeta Isaías, de que de fato ele é esse servo sofredor, e a sua glória não é a glória segundo o mundo, mas é a glória segundo Deus, e a glória de Deus está justamente na cruz.
Por isso que o cálice que ele pergunta se os discípulos poderão beber é o cálice do seu sofrimento, é o cálice da sua crucificação, é o cálice do seu sacrifício. O batismo que ele questiona os discípulos é o batismo da cruz, do derramamento de sangue. Então, meus irmãos, Tiago e João, ao se aproximar de Jesus, eles não estão pensando como Deus, estão pensando de acordo com a lógica do mundo. Se Jesus é rei e vai assumir a sua glória, então é bom que ocupe um lugar à sua direita e outro à sua esquerda, para que todos os possam o ver, para que eles possam de fato ocupar um lugar de destaque, um lugar de realeza. Só que a lógica de Cristo é o sofrimento, a lógica de Cristo é a doação de si totalmente. Por isso que ele relembra aos seus discípulos isso, sobre a sua verdadeira glória. Glória essa que vai ser manifestada na cruz. Tiago e João fazem esse pedido para Jesus Cristo, porque eles têm uma certa intimidade maior do que os outros discípulos. Se nós revisitarmos o início do Evangelho, quando Jesus começa a chamar os discípulos, nós vamos perceber que Tiago e João são os primeiros a serem chamados. Ou seja, eles têm ali uma certa proximidade com Cristo que os outros discípulos certamente não possuíam. Por isso eles se sentem à vontade em fazer esse pedido para Jesus Cristo. Se nós continuarmos a leitura do Evangelho, nós vamos perceber que Tiago e João estão também em lugares importantes, eventos importantes, como a transfiguração de Jesus, aonde está Tiago, João e Pedro. Tiago e João também aparecem na agonia de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele está prestes a entregar a sua vida. E Tiago e João se encontram justamente nesse momento tão especial. Ou seja, Tiago e João possuem uma intimidade com Cristo. Por isso, ele se sente à vontade em fazer esse pedido ao nosso Senhor. Meus irmãos, a mesma liberdade que Tiago e João possuíam, nós também podemos possuir através de uma vida de oração, através de uma vida íntima com Jesus Cristo, através da Eucaristia, através da vida dos sacramentos. Só que nós também temos que tomar cuidado, porque se nós podemos dialogar com Jesus Cristo, assim como Tiago e João, nós devemos ter uma certa prudência e não pedir coisas inconvenientes, como Tiago e João pediram. Porque nós temos a liberdade de pedir, mas muitas vezes não sabemos como pedir e nem quando pedir. E muitas das coisas que pedimos não nos ajudam para a nossa vida de santidade. Então nós temos que ter também essa prudência diante das nossas orações, diante dos nossos pedidos dirigidos a Cristo, para que, de fato, se for algo bom que possa nos ajudar na caminhada de fé, que nós podemos, de fato, receber a graça. Mas se não for, que nós não recebamos. Porque pode ser que algum pedido dirigido a Cristo, nós recebamos a graça e aquela graça não nos ajuda, porque nós não sabemos como lidar com ela. Interessante também que, diante do questionamento de Cristo, se eles poderiam beber do mesmo cálice e receber o mesmo batismo, eles dizem que podem. E, de fato, beberam do cálice de Cristo. Se nós visitarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos perceber lá o martírio de Tiago. Ou seja, Tiago doou a vida inteiramente por Cristo, derramou o seu próprio sangue. Nós também podemos beber do cálice de Cristo? Podemos. E quando é que bebemos do cálice de nosso Senhor? Todas as vezes que passamos por algum sofrimento, por alguma tribulação, nós vamos nos assemelhando à cruz de nosso Senhor. Nós vamos nos assemelhando à sua glória. E assim vamos também tomando do cálice de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas o grande problema, irmãos, é que quando o cálice de nosso Senhor se apresenta na nossa vida, quando o seu batismo se aproxima de nós, esse batismo de sangue, de doação, de entrega, nós nos assustamos e às vezes nos afastamos imediatamente. Quer ver? Basta passar por algum sofrimento, a primeira atitude que nós tomamos é a atitude da murmuração. Senhor, por que estou sofrendo? Senhor, por que estou passando por isso? Eu que te sigo, eu que estou no teu segmento, eu que dou os mesmos passos que você deu, eu que vou à igreja, eu que frequento a missa, eu que busco os sacramentos, por que estou sofrendo? E muitas vezes o pior de tudo é que, diante do sofrimento, muitas pessoas se revoltam contra Deus, se revolta contra a igreja, se revolta contra os irmãos. Tudo se torna uma grande maldição. Sendo que Jesus Cristo estaria ali te dando a oportunidade de beber do cálice que ele bebeu, de ser batizado do batismo que ele recebeu, que foi a sua doação, a sua entrega total na cruz. Também diante do pedido de Tiago e João, os outros 10 discípulos ficaram sabendo e ficaram com muita raiva, Se indignaram contra Tiago e João, porque parece que Tiago e João estavam tramando pelas costas dos discípulos. E se 2 discípulos estão fazendo pedido para sentar-se, um à direita e outro à esquerda, certamente os outros discípulos também queriam o seu lugar de honra, o seu lugar de destaque. Mas Jesus Cristo recorda a todos os 12, chama e diz: vós sabeis que o chefe das nações as oprime e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Meus irmãos, se o próprio Deus veio ao encontro do homem, não para ser servido, mas para servir, porque muitas vezes nós queremos ser esses discípulos que queremos lugares também de honra e de glória, segundo o mundo. Se o próprio Deus veio para servir os homens, nós também, seguindo os passos do Mestre, também devemos nos colocar a serviço do outro. Por isso, os dons que recebemos, os talentos que possuímos, não devem ser coisas para agradar o nosso ego, para que nós podemos nos sentir melhor do que o outro, mas é para que nós podemos servir melhor o outro. Nós devemos, diante de Cristo, nos colocar sempre a serviço, diante da necessidade, diante daquilo que o outro precisa, sempre exercendo a caridade. Então, por isso, irmãos, as coisas que nós fazemos na igreja não devem para nós ser motivo de orgulho, para sentirmos melhor do que um, do que outro, porque eu faço isso, porque eu me comprometo com aquilo. Não. Todos os serviços que nós desempenhamos na paróquia são serviços que nos realiza diante da humildade, diante da solicitude para com o outro. Não são serviços para que nós possamos ser destacados. Não. Se nós olharmos a vida da Virgem Maria, ela foi uma mulher importantíssima, mas uma mulher que serviu a Jesus Cristo no serviço escondido, singelo, simples, sem aparecer. É isso que Jesus Cristo hoje está pedindo no Evangelho. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o grande, seja o servidor. Então, por isso, os nossos talentos, os dons que possuímos, são os dons para o serviço, para o outro, para ajudar o outro no caminho da santidade.
Outra coisa importante, que quando Jesus Cristo fala aqui para os 12 discípulos, ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Por que Jesus Cristo aqui não aparece na terminologia para todos? Ele não morreu para todos? Sim, morreu para todos, para salvar a todo homem e toda mulher, ou seja, salvar a toda a humanidade. Mas, infelizmente, nem todos estão preocupados com a sua salvação. Nem todos buscam a Cristo, nem todos buscam a seguir a Jesus Cristo, carregando a sua cruz, servindo aos irmãos nesse caminho de humildade. Nem todos estão preocupados em possuir o céu. Por mais que Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue em prol da salvação de todos, mas nem todos alcançarão essa salvação. Que muitos estão preocupados com o seu próprio ego, muitos estão preocupados em se realizar, muitos estão preocupados em não sofrer. E por isso não buscam a igreja, e por isso não buscam a Jesus Cristo. A prova disso, irmãos, é a nossa própria igreja. Se nós percebermos aqui quantas casas existem no território da nossa paróquia e quantas pessoas vêm à igreja à procura de Jesus Cristo. Mas nós que estamos aqui procurando a Deus, devemos nos preocupar com a nossa salvação, devemos nos preocupar em possuir o céu, e por isso devemos carregar a nossa cruz de cada dia, por isso devemos então sempre estar a serviço dos irmãos. Outra coisa importante é que diante do serviço, diante do carregamento da nossa própria cruz, muitas vezes fraquejamos, porque somos homens e mulheres limitados. Nós possuímos inúmeros pecados, fraquezas, mas nós também podemos contar com nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a segunda leitura de hoje, da carta dirigida à comunidade de Hebreus, onde fala: temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Ou seja, se nós temos a Cristo, nós temos a graça de permanecermos firmes na fé. Apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar das nossas limitações. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Ou seja, Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade e viveu como nós vivemos. Então ele é um Deus que nos entende. Ele não é um Deus estranho a nós. Ele não é um Deus alheio à nossa vida, mas é um Deus que caminha junto conosco e por isso entende as nossas dificuldades, por isso que entende as nossas aflições, entende também as nossas alegrias e as nossas felicidades. Então nós temos e possuímos um Deus pessoal. Um Deus que se fez homem, um Deus que viveu a vida como eu também vivo a vida. Por isso, irmãos, como diz a leitura, aproximemos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Ou seja, não tenhamos medo de nos aproximarmos de Jesus Cristo, de apresentarmos a Ele a nossa cruz, até quando ela estiver muito pesada, apresenta para Cristo, fala: Jesus Cristo, quero carregar a minha cruz, mas ela está tão pesada, dai-me a graça de sustentá-la. Carrega junto comigo esse sofrimento, esse momento de tribulação que eu passo em minha vida, para que de fato esses momentos sejam um momento de aproximação da cruz do Senhor e não seja um momento de perdição da nossa vida.
Se nós pegarmos também o Evangelho de São João, a partir do capítulo 14, nós vamos ver que Jesus, quando está prestes a entregar a sua vida na cruz, ele nos promete o Paráclito. E quem é o Paráclito? O Paráclito é o Espírito Santo. E por que ele promete enviar o Espírito Santo? Para que nós não sejamos órfãos, para que ele não seja distante de nós. E qual é a missão do Espírito? A missão do Espírito Santo, irmãos, é recordar os ensinamentos de Cristo, vivificar a sua igreja e nos permanecermos fiéis em seu caminho. Então, por isso, nós devemos sempre contar com a graça e com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, devemos sempre invocar na nossa vida o Espírito de Deus, para que ele possa, de fato, nos sustentar nesse caminho, nessa caminhada de carregar a cruz e de servir aos irmãos. Se nós carregarmos a nossa cruz e sermos sempre solícitos à necessidade dos outros no exercício da caridade, certamente no fim da nossa vida nós vamos possuir o céu, porque já teremos possuído aqui na terra nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que importa, no fim da vida, ganhar o céu. Que Deus nos ajude, nos dê as graças necessárias para isso.